Bom dia a todos e bem-vindos. Eu sou a Beatriz Marinho. E eu sou o Gustavo Coutinho. Somos alunos de Harvard College e é uma enorme honra apresentar o painel Competitividade, Gestão e Tecnologia Avançando Fronteiras. E no assunto Avançando Fronteiras, não poderíamos ter uma melhor seleção de palestrantes. Primeiramente, gostaria de introduzir Alex Bering, cofundador da 3G Capital e presidente executivo do Restaurant Brands International. Também temos a honra de introduzir André Street, fundador da Arpex Capital e revolucionário nos sistemas de pagamentos brasileiro. Contamos ainda com Carlos Brito, CEO da ABI Embev e um dos profissionais mais prestigiados do mercado brasileiro. Convidamos também David Newman, CEO da Azul e empreendedor de série na indústria aeronáutica. A Brazil Conference acredita muito no poder de ações e transformações, e cremos que o conjunto desses panelistas é a prova viva de tais valores. E para direcionar esse debate de gigantes, não poderíamos ter ninguém menos que Denis Balaguer, professor no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica e na Unicamp, e diretor da UI no Centro de Inovação para a América Latina. Bom dia. Realmente é uma honra e um grande desafio estar aqui entre gigantes, realmente. Mas eu acho que o tema é fascinante e super importante e não menos significativo a gente estar aqui em Boston, que é a cidade da inovação, mas na Universidade de Harvard, que foi a escola que adotou aquele economista que um dos principais da história da inovação, o Joseph Schumpeter. E eu gostaria de começar essa conversa justamente com uma proposição que Schumpeter colocou já há mais de 75 anos sobre a destruição criadora. Porque eu acho que a gente está vivendo hoje um momento daqueles singulares que acontece a cada 100 ou 150 anos na história, em que tudo muda e muda profundamente, né? Se a gente olhar 100 anos atrás, poucas empresas sobreviveram, né? Não tem muitas empresas com 150 anos, e acho que existem hoje, grande maioria eram startups da época. GE, Ford, BASF, Bayer, Siemens, os grandes grupos. E aí a minha pergunta para cada um de vocês: como vocês veem esse momento e como vocês olham para dentro das suas empresas para conseguir construir os próximos 100 anos em cada uma delas, num momento de transformação tão profunda? Começando pelo Carlos, por favor. Bom, primeiro, obrigado por nos ter aqui no painel. Bom dia a todos. Eu acho que o momento é muito interessante, porque, como você disse, tem muitas tecnologias, muitas coisas sendo reinventadas, muitos modelos de negócio sendo questionados. E o que a gente tenta na empresa é fazer com que a gente olhe para todas essas coisas como oportunidades e não como coisas negativas, né? Isso é uma coisa interessante, porque o que você falou no início, a gente também coloca isso lá na empresa. Quando a gente faz os nossos encontros anuais, a gente, de vez em quando, não todo ano, que a lista também não muda tanto, a gente pede o pessoal para escrever do lado esquerdo, numa folha de papel, companhias que há 50 anos atrás fundaram indústrias, iniciaram modelos de negócio e que eram super on top das coisas e que continuam on top e current. E a gente pede para escrever do lado direito companhias que fizeram isso no passado e que, de repente, viraram irrelevantes ou desapareceram. E o que você vê é que é muito mais fácil escrever as companhias do lado de cá do que do lado de cá. Do lado esquerdo aqui tem poucas que realmente eram e continuam sendo, tem muito mais companhias que eram e deixaram de ser. E a gente sempre fica com essa ideia do incumbent e do insurgent. E o que acontece com muitas companhias, pelo que a gente vê, e pode acontecer com qualquer um de nós, e a gente tem que lutar todo dia contra isso, é que o incumbent é aquela companhia que foi sucedida, criou um modelo de negócio, criou uma boa participação de mercado, virou rentável, virou uma máquina. Por outro lado, se convenceu de que fazendo sempre aquilo que sempre fez no passado é a melhor receita para continuar seguindo. E, portanto, olha qualquer mudança como um desafio ou uma ameaça àquela receita de sucesso. Fica também uma empresa que não gosta de tomar risco, porque fica na defesa. Está tão bom que a gente não quer balançar a árvore, não quer balançar a canoa. Então,
todo mundo que está na defesa, a gente sabe do futebol, né? Quem está na defesa, em geral, leva gol, né? Então, o que a gente procura na companhia é dizer o seguinte: essas companhias grandes sempre começaram como companhias insurgentes, que estavam desafiando o status quo da época. E elas começaram desafiando, cresceram, encontraram um modelo de negócio melhor e viraram o sucesso que viraram. Só que o processo natural é que elas voltem de novo àquele mesmo estado que estava aquela companhia bem-sucedida de 50 anos atrás. E elas viram esse risk-averse, querem defender o status quo, e, portanto, todas as novidades passam a ser ameaças e não oportunidades. Então, isso é uma coisa que, não quero me estender, mas isso é uma coisa que, para nós, é um moto que a gente está sempre pensando. Quer dizer, como é que a gente pode ser, porque nós montamos a nossa companhia começando de um país, nós nunca fomos líderes de mercado em nada no início, hoje somos líderes de mercado na maioria dos 50 países que operamos. Isso é uma coisa muito perigosa, porque você vai ficando, se você não se cuidar, vai ficando arrogante, burocrático e complacente. Então, a luta é diária. Tá bom. Obrigado. No ano passado, não podia vir aqui porque a gente estava abrindo capital no mesmo dia de que a conferência. Mas eu gosto muito de ver essa conferência porque eu fico mais animado sobre o Brasil quando eu vejo, principalmente os estudantes aqui, muito inteligentes, muito animados, querendo de voltar para o Brasil e faz uma grande diferença. É isso que nós precisamos de vocês lá. Então, por favor, não fique aqui, vamos voltar para o Brasil. Porque, eu sempre falo, os desafios são grandes, mas as oportunidades são maiores. Então, realmente tem maneira de vencer lá. Então, falando sobre tecnologia, você sabe que nosso negócio é 100% dependente no tecnologia de Azul. Se nosso sistema de reservas para o avião, o nosso... Eu gostaria de pedir desculpa para o português também. É culpa de meus pais que estão sentados aqui. É culpa deles que eu nasci no Brasil. E culpa deles porque eu esqueci de falar português quando tinha 5 anos de idade. Então, eles têm culpa de dois lados. Mas eu nasci... Meu pai serviu uma missão para a Igreja Mormon lá no Brasil, em 54. E quando ele voltou, depois de 3 anos... A primeira coisa que ele falou para minha mãe, que estava esperando ele, eu quero voltar para o Brasil. Então, eles casaram e foram para o Brasil com meu irmão mais velho. Eu nasci lá. Então, eu estou aqui por causa deles. E depois eu voltei como missionário, aprendi português básico, mas isso foi muitos anos atrás. Então, agora estou misturando com português do Portugal, estou tudo enrolado, mas... Eu vou tentar de comunicar as coisas. Então, tecnologia, nós dependemos 100% da tecnologia. Tudo para sem isso. Então, eu fui fundador da empresa que faz nossas reservas. Eu vendi, infelizmente, ele ganha muito mais dinheiro do que o de aviação. Mas, realmente, então, o que nós temos que fazer... nós temos que desenvolver nosso relacionamento com nossos clientes. Então, estamos fazendo um grande esforço nessa área agora. Eu quero conhecer todo mundo que viaja conosco. Quantas viagens ele tinha, se ele estava viajando menos, se estava viajando mais, se ele gosta para sentar na janela, se ele quer sentar no corredor. Se nós tivermos um problema com uma aeronave, eu quero entrar em contato com ele imediatamente, quero comunicar direto. Então, nós temos, porque todos de nós têm esses smartphones nas nossas bolsas, e nós temos que fazer muito, muito mais. Então, esse é o nosso futuro. É para conhecer nosso cliente, para que eles nos conhecem, e cada vez que uma pessoa entra no avião, senhor Neeleman, obrigado para viajar como gente. Vem sentar no seu lugar. Então, esse é o relacionamento. Com os aeronaves também, tecnologia, você sabe que já viajou na Azul, sabemos que nos aeronaves nós temos televisão vivo. Então, tem muita gente falando, não preciso isso mais, mas no Brasil nós tomamos a decisão para colocar em toda a nossa nova frota também. Nós queremos que as pessoas fiquem à vantagem muito mais como se fosse em casa. Então, vai colocar a internet no ano que vem, então... se tem internet, porque precisa de televisão vivo? Porque eu quero
que eles fazem em casa, assistindo a televisão, na telefone também, tem que fazer os dois no mesmo, tem que fazer o second string multitasking, que esse é importante. Então, estamos muito esforçados nessa área, e nós queremos ser não a melhor empresa do Brasil, mas a melhor do mundo, e nós temos realmente gente para fazer isso. Eu tenho uma outra empresa no Brasil também, que eu fiz um investimento, tem meus sócios aqui, tem um sistema de segurança, onde nós somos o backbone de todos os painéis que ficam em casa, das casas. Então, a tecnologia que eles desenvolveram, o meu sócio Luiz, realmente uma tecnologia que pode ir para o mundo em total. Então, o Brasil é um lugar de desenvolver essas tecnologias. Eles estão fazendo coisas lá que precisamos nos Estados Unidos, né, precisamos na Europa. Então, é um bom lugar para desenvolver essas tecnologias. Então, as pessoas lá são muito bons de fazer isso e de necessidade. E eu falei isso para o Carlos Brito, que realmente, se você está no Brasil, você morre ou você virá o melhor que tem no mundo. Então, como ele. Então, ele saiu do Brasil, o melhor do mundo, porque realmente aprendeu com desafios muito grandes. Não tem nada aqui que ele não fez no Brasil. Então, estamos indo para o futuro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por ter a gente aqui. No meu ramo, que é a indústria financeira, né, a gente está em meio de pagamento com a Stone, que é o nosso principal negócio. A indústria financeira está passando por uma revolução, né, não é só no Brasil, mas no mundo. Está havendo uma revolução e estão chamando esse movimento de empresas novas de fintech, né, que são empresas da área financeira ligadas à tecnologia. Que a gente tem feito e visto é que parte do que o Brito falou, desse movimento de incumbency, de empresas que estão um pouco presas no seu modelo de negócio, que ganham muito dinheiro já com o status quo e que acabam gastando muito tempo defendendo aquele status quo. O que a gente vem fazendo é, primeiro, questionar por que pagamentos têm a ver com banco. Necessariamente, tem uma tecnologia muito grande por trás do processo de meios de pagamento e é uma parte fundamental do sistema financeiro. Então, acho que a primeira coisa que a gente fez até na nossa carreira, nas minhas empresas anteriores, foi questionar qual era a melhor tecnologia para um cliente que é um lojista, que precisa de ferramentas para tocar o negócio, e o pagamento é uma coisa que ele precisa fazer, né? Não é um negócio que ele está a fim de fazer um detalhe que, se possível, ele até passaria direto, né? Se possível, o cliente fosse embora da loja e alguma coisa apitasse aqui, debitasse na conta dele. Eu acho até que vai haver mais revolução ainda do que está havendo. Mas acho que a primeira parte que a Stone está se propondo a fazer, e tem crescido muito no Brasil, é questionar esse modelo de venda casada do banco com o que a gente chama de adquirente, né, que é a credenciadora, que é as empresas que fazem o que a Stone faz. E o nosso modelo de ir direto ao lojista, entender a vida dele, entender como é que é o cash flow dele, como é que ele funciona, quais são as coisas que atrapalham ele no ponto de vista de tecnologia, de administrar o negócio dele. Lembrando só que no Brasil a gente tinha uma situação muito complicada de ter um duopólio nessa área, e qualquer situação econômica que você prenda uma massa de empresas ou de consumidores a 1, 2 ou 3 empresas que não ganharam aquela posição por mérito puro, isso vai ser cobrado muito a mais e vai ser underserved. Então, a gente vai muito em cidades, por exemplo, do interior, e encontra clientes precisando de muito mais coisa do que o mercado foi capaz de servir. Então, acho que isso tem sido uma razão para a Stone crescer e para outras empresas do nosso ramo crescer. O que na indústria financeira é muito importante é porque ela é uma indústria extremamente regulada, né? Então, você precisa de bastante inteligência do regulador, o que hoje nós somos abençoados de ter ótimas pessoas
nessa área pública, trabalhando, montando a regulação do futuro, e principalmente pensando com uma cabeça muito positiva de criar competitividade. Então, o que faltava no Brasil para ter mais eficiência dentro da indústria de meios de pagamento era concorrência. Então, o regulador está fazendo um trabalho muito bem feito de abrir o ambiente para criar concorrência. Então, e aí vão nascer players com um pouco mais de tecnologia, que vão disruptar o status quo. E aí vamos ver daqui a pouco como é que isso se desdobra, como é que são as reações. Bom dia. Eu, na verdade, fiquei positivamente surpreso com o convite para participar do painel. Eu tinha vindo aqui, na verdade, para assistir, aprender alguma coisa, e fui insertado aqui. Pô, muito obrigado, fico feliz de estar em boa companhia de amigos aí, antigos. Eu acho que o André colocou bem, a disrupção da tecnologia está vindo não só para o setor financeiro, como para tudo, né? Impressionante, numa velocidade crescente, né? Estou até feliz de falar português, acho que eu nunca falei português num evento nos Estados Unidos, em 15 anos. Lembrando disso agora. Mas, no nosso setor de consumo, a gente tem investimentos em vários setores de consumo, em cerveja e comida e restaurantes, que eram setores onde a mudança acontecia, mas acontecia muito mais lentamente do que está acontecendo no momento, tanto em tudo, na verdade, né? Acontece na distribuição, acontece no marketing, quer dizer, como é que você fala com seus e atinge os seus clientes, como é que você faz o produto chegar na prateleira e até na parte de supply, né, em tudo, né, ao mesmo tempo. E eu acho que o Brito colocou bem, quer dizer, essa mentalidade de companhia grande, de ser o incumbent, de ser o líder, ela é uma mentalidade que cria uma inércia, né, uma inércia natural para aceitar essa mudança e se adaptar a essa mudança, até porque essa mudança, em alguns casos, ela cria também desafios dentro da própria companhia. Então, eu acho que o que a gente tem se focado, tanto no setor de restaurantes, quanto no setor de alimentos, assim, aí voltando à analogia do futebol, o que nós precisamos rever ou adaptar no nosso sistema de jogo, que é um sistema de jogo que vem sendo desenvolvido aí há muitos anos, há muitas décadas, no Brasil e na sequência fora do Brasil, e é um sistema que tem funcionado bem, e o que a gente realmente tem gastado algum tempo é o que precisa ser feito com esse sistema para que ele continue funcionando nesse ambiente mais rápido. E aí quer dizer, na verdade, tem vários componentes disso, é um work in progress que a gente tem trabalhado e vai desde criar unidades dentro da própria companhia que tenham liberdade para disruptar outras unidades da companhia de uma forma construtiva, se é que faz sentido isso. Mas a gente tem procurado fazer isso, tem procurado adaptar nas metas das pessoas que dentro do nosso sistema são uma coisa muito importante para drivar o comportamento da empresa e das equipes, das pessoas, para incorporar essa necessidade. E temos procurado criar condições, inclusive de remuneração e de incentivos para atrair as pessoas que nós precisamos atrair para operar melhor dentro desse ambiente. Então, acho que são esses desafios que a gente tem procurado ver para ter certeza que o nosso sistema continue funcionando por muito mais anos. Muito legal. Pegando nesse ponto, eu queria perguntar para o Carlos, depois vocês podem complementar. Sempre fala muito de cultura de excelência, né? E como a gente falou aqui, cultura de excelência rapidamente pode se tornar uma cultura só de eficiência, de buscar só o mais 1%, 2% e não conseguir fazer essa agenda de transformação mais profunda. Como é que você vê o balanço da cultura de a gente precisa todo dia estar um pouquinho melhor, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter uma cultura de olhar para 20 anos, para 30 anos. Como é que é isso para você? O interessante é o seguinte, na companhia a gente usa muito uma analogia de que, quando você fala de eficiência, a eficiência por si não é uma coisa que motiva muitas pessoas. Você diz assim, poxa, vamos ser mais eficiente somente para ser mais eficiente. Mas se você conta uma história diferente, que é a história real, aí ela muda. Se você diz, vamos ser eficientes para que a gente gere recursos que hoje estão sendo utilizados
em áreas que o nosso consumidor, que é o nosso patrão, não valoriza, não vê, não vai comprar nada mais por causa dessa despesa, não vai pagar um prêmio, nem ficar mais leal à nossa marca ou serviço, e vamos colocar isso para a gente conectar melhor com o consumidor e o cliente, para que a gente consiga crescer o nosso negócio e dar mais oportunidade para as pessoas. A hora que você olha essa cadeia, a eficiência fica contextualizada como uma coisa que é para o consumidor. Você, no final, está dizendo, tem o que chama non-working dollars e o que chama working dollars. Non-working dollars é tudo que você faz e que o consumidor não vai mudar o comportamento dele por causa disso. Working dollars é patrocinar coisas que ele gosta, é trazer uma inovação para o mercado. Em outras palavras, é resolver pain points para o consumidor. Empresas existem para resolver problemas que consumidores e clientes têm. E a gente sempre diz o seguinte, que às vezes, quando você começa a falar de tecnologia, o grande risco é você se enamorar de tecnologias, perdendo a visão de qual é o papel que elas podem ter em resolver problemas do consumidor. A gente sempre diz que a gente aprendeu, a gente copia tudo, né? Então a gente aprendeu isso de venture capitalists, que diz que quando eles vão investir numa ideia ou num empreendedor, eles querem investir no empreendedor que é apaixonado em resolver o problema e não na ideia que ele acha no início que será a solução para o problema. Porque isso, à medida que ele vai evoluindo, pode ser que mude. Então eles investem no cara que está comprometido em resolver o pain point do consumidor. Aquela ideia inicial pode ser depois pivoted, e você tem que mudar. Então a gente sempre diz que a pior coisa é você ter uma ideia, uma solução que está procurando um problema. Deveria ser o contrário. Você deveria primeiro validar que existe um problema, e aí você começa a usar tecnologia, vários outros meios para tentar resolver esse problema. E no caminho, a única certeza que você tem é que a ideia inicial não vai ser a ideia final. Porque você vai aprender, você vai testar, fazer prototype, algumas coisas vão funcionar, outras não vão. Então, acho que o perigo de algumas empresas é entrar nesse negócio de tecnologia, tem até artigos hoje em dia muito escritos sobre isso, por tecnologia, ao invés de ser, não, tecnologia como um meio para resolver problemas para os meus clientes, para que eu vire uma companhia indispensável à vida deles e ao negócio deles, e, portanto, se eu amanhã desaparecer, eles vão sentir minha falta. Né? O Jim Collins, que é uma pessoa que a gente gosta muito, um escritor e professor no passado, ele sempre diz que empresas que são feitas para durar têm 2 ou 3 coisas que são importantes. São empresas que dão resultados de forma sustentável e sempre superiores ao grupo de comparação. Tá? Por isso elas vão perdurar, porque geram mais valor. São empresas que são tidas na comunidade como indispensáveis, comunidade, lê-se consumidores, clientes, e, portanto, se ela desaparecesse, a minha vida seria pior. Então, eu torço para que eles continuem inovando, continuem bem-sucedidos, e uma empresa que é capaz de evoluir, que é o que ele diz que é o 80-20. Aquela receita do passado que te trouxe até aqui, qual é o 80 que você tem que manter e qual é o 20 que você tem que mudar? Isso não é fácil distinguir o que é o 80 e o 20. Se você pegar o 80 e 20 trocados, você destrói o que você tinha e chega a lugar nenhum. Então, quer dizer, tecnologia eu acho que tem que estar nesse contexto, né? Quer dizer, eficiência tem que estar nesse contexto. É eficiência para fazer mais coisa, para resolver o problema de consumidor, para que ele continue voltando para o seu produto e portfólio, para que você cresça e gere mais oportunidade para as pessoas, e aí o círculo se fecha, que essas mesmas pessoas vão buscar eficiência para que elas tenham mais oportunidade e o consumidor volte sempre. Fantástico. Alguém quer comentar? Sim, eu quero. Então, sabe, eu tenho esse modelo de trabalhar. Nós temos que ter eficiência. Agora nós estamos com capital aberto. Todo mundo está olhando para os resultados da empresa. Então, estamos completamente transparentes. Todo mês eles querem ver nossos resultados do tráfego, do traffic, quantas pessoas nós viemos, que é a nossa ocupação, tudo. Então, mas tudo começa com nossos tripulantes, as pessoas que trabalham na empresa. Porque sem isso a gente não tem nada. A gente foi votado no ano passado a 3ª melhor empresa da linha aérea do mundo. Foi Singapore, Cathay Pacific, Azul. E depois JetBlue. Então tinha 2 do 4. Então
foi outros que foi 85, 80. Então, como a gente, em menos de 10 anos, chegou para ser o terceiro, isso foi pelo TripAdvisor. Então, não foi alguém que você pagou um prêmio como J.D. Powers. É uma coisa onde as pessoas voltaram do internet, as pessoas que estão viajando com nós. Então, tudo começa com nossa gente. Então, nós realmente, no ano passado, semana passada, nós distribuímos profit sharing para as pessoas. Então, fizemos um cheque muito grande e fomos para todos os aeroportos para mostrar o dinheiro que estamos devolvendo para as pessoas. Então, as pessoas estão envolvidas na empresa. Eles realmente sentem que são donos da empresa, porque eles ganham. Se nós temos lucros, eles ganham uma porcentagem dos lucros. E eu sempre falo essa coisa. Eu quero que esse seja o melhor emprego da sua vida. Então, tudo que nós fazemos hoje é para que isso pode ser o melhor emprego da sua vida. Então, quando eu ando na empresa, todo mundo fala, esse é o melhor emprego da minha vida, esse é o melhor emprego. Por quê? E se não é, por que não? Se eles não falam, eu pergunto, esse é o melhor emprego da sua vida? Por que não? O que a gente pode fazer melhor? Então, tudo começa com isso. Então, isso é importantíssimo. As pessoas eu quero que as pessoas que acordem e falam, eu vou trabalhar hoje, não estão animados sobre trabalhar. Se eles estão de dias de folga, eles têm um logo de apparel, uma marca de uma camisa, eles andam com orgulho que eles são, você trabalha na Azul, como é? Essa é uma empresa muito ótima. Então, esse começa. Outra coisa que nós fazemos é nós medimos tudo e transparente. Tem uma coisa, em todas as empresas do mundo, mas principalmente no Brasil, as pessoas gostam de esconder as coisas. Más notícias são mais escondidas. Mas para nós, todo mundo sabe o que está fazendo na empresa. Como meu iPhone, todo dia eu recebo relato 6 vezes por dia, que é um dashboard, como as coisas estão indo no call center. Quantas pessoas estão à espera? Quanto tempo de espera? Quantos chamados foi abandonado? Então, o diretor lá sabe que todo mundo está vendo isso. Então, ele está muito focado com isso. E que eu estou aqui falando com vocês, olhando que nós estamos indo bem lá. Como o dispatch, quantos os aeronaves estão no pontualidade da empresa. Então, todas essas coisas estamos vendo a receita todo dia. Também nós mandamos mais de... Cláudio, quantos nós mandamos os pesquisas diariamente para 25 mil por dia? Nós voamos 80 mil pessoas por dia, 90 mil pessoas por dia. Mandamos 25 mil pesquisas e recebemos 6 mil de volta por dia. Então, 6 mil por dia e nós temos tudo isso e nós sabemos o NPS do cada aeroporto, tudo diariamente, dos comissários, dos pilotos. E nós podemos identificar pelo voo o maior NPS por voo e nós podemos identificar os comissários que têm o maior NPS da empresa. E todo ano nós celebramos eles como prêmios e todo mundo sabe quem são. Então, tem que ter para ter eficiência, tem que ter gente que são parte do processo, que sente que são donos da empresa, que adora trabalhar para a empresa, e também trust but verify, que sempre fala, confia, mas verifica. Tem que ter as coisas que estão tudo transparente, que todo mundo sabe que todo mundo está fazendo, e isso como você vira o melhor empresa. Não pode esconder nada e todo mundo tem que ser parte do processo. Eu gosto muito do que ele faz. Eu tenho um investidor que foi investidor dele na primeira, na JetBlue. Ele sempre me falou de algumas coisas que ele falava, exatamente sobre isso aí. Até a minha visão de tecnologia é bem em linha com o que o Brito falou antes, que era alguém até outro dia, a gente é muito intenso em tecnologia, então cheio de jovem na empresa, e alguém falou para mim assim, isso é uma empresa de tecnologia. Eu falei, não, isso é uma empresa customer-centric, que happens que tecnologia é a melhor forma para a gente avançar coisas e fazer com que o nosso cliente fique mais satisfeito e com menos atrito possível, né? Possa ter interações mais rápidas com o sistema, tudo em uma tela. E tem essa parte de pessoas que também é muito importante, que é um pilar assim fundamental,
que as pessoas na Stone são absolutamente apaixonadas pela empresa, e eu copio o David, que pergunta também por que as pessoas... Se não é apaixonado, o que a gente pode fazer para que seja assim? Porque você vê a diferença no atendimento. A gente, dentro da indústria de meios de pagamento, que foi uma coisa que acho que poucas empresas nessa indústria pensaram, na parte do atendimento. Quer dizer, quem está do outro lado do balcão é um cliente que é o mesmo cliente do Alex e do Brito, um empreendedor, é um cara que está vendendo alguma coisa no varejo. Esse cara ele vive de forma menos eficiente se empresas que servem ele na área financeira não conseguem dar o que ele precisa, né? Então, se as nossas pessoas não vão lá com gana para entender o problema dele, your solution is not my problem, né? Então, a tecnologia tem que ser uma coisa que ele precisa. Eu, como estou no ramo de venture capital também, vejo muito isso, assim, aquela paixão da tecnologia pela tecnologia, que no fim do dia, Brito, realmente não serve para nada. O cara que realmente fez coisas no nosso portfólio, quando a gente investiu, que fizeram diferença, eram um cara que estavam aficionados por resolver uma coisa. No nosso caso, a gente sempre teve aficionado com o aprisionamento que aqueles clientes lojistas tinham de pouquíssimas empresas e de bancos amarrados numa conta corrente, que tinha que usar o DocTed, o meio de pagamento, a maquininha do mesmo banco, e depois tomar um empréstimo com o mesmo cara. Por quê? Então, como é que unlock essa relação? Bom, você só faz isso se você tem pessoas excelentes que estão absolutamente apaixonadas pela causa. Acho que a causa, o propósito de uma empresa captura assim a coisa mais profunda que tem na psicologia do ser humano, para ele ir atrás realmente de resolver o problema. Então, eu acho que as empresas, e eu me inspiro muito em você, acho que talvez sem você saber, de ser uma empresa customer-centric, e a gente tentar pegar benchmarks de outras indústrias. Dentre elas, a gente copiou a Zappos, que é uma empresa de calçado nos Estados Unidos, e a JetBlue e agora a Azul, né, que são as coisas que o David sempre fez em prol do cliente. Eu acho que a tecnologia ela é uma parte disso. E os mais jovens vão sempre tentar buscar as coisas, as soluções automatizando, informatizando as soluções. Nós chamamos isso high-tech, high-touch. Vou copiar. Não, voltando ao seu ponto original de como conciliar a busca da eficiência com a companhia ser capaz de participar de uma transformação maior, três coisas que me ocorrem assim que eram verdade antes das transformações serem tão rápidas, e eu tenho a impressão que continuam sendo verdade hoje, que acho que ajudam. Acho que a primeira tem até um professor aqui de Harvard, Bill Salman, que falava sempre isso: qualquer um consegue tocar uma empresa só para o curto prazo ou só para o longo prazo. Infelizmente, em que pese que é mais fácil, nenhuma das duas coisas funciona. A empresa tem curto prazo, tem médio e tem longo. Então, você tem que fazer um pouco de tudo e tem que saber conjugar isso, tem que buscar eficiência para ser competitivo e tem que estar pensando no futuro. Então, esse princípio, eu acho que era assim antes, continua sendo. E a segunda coisa que eu acho que ajuda nesse sentido é que a empresa tenha um dono de longo prazo. Porque se você está num ambiente de transformação, para se adaptar a essa transformação e ser um protagonista dessa transformação, vão ser necessárias algumas decisões que provavelmente vão conflitar ou vão criar alguma ineficiência ou alguma coisa no curto prazo, ou que não vão fazer sentido se você não está olhando o longo prazo. Por exemplo, Burger King abrir restaurantes na China, na Índia, ou lugares assim. Há 7, 8 anos atrás, se o horizonte de investimento fosse 3 anos, 2 anos, ou a companhia tivesse só acionistas que estão tradando a ação para cima e para baixo, talvez não fizesse sentido, porque é bom hoje, não era bom para o resultado no início. Então, enfim, é importante ter alguém que está lá por longo prazo na companhia, mesmo que a companhia seja pública, o que é bom a companhia ser pública também. E a terceira coisa que eu acho que ajudava no passado e ajuda mais hoje
é realmente assim, ter a humildade de olhar para fora e copiar o que funciona, que é tão mais fácil, mais interessante do que inventar, né? E eu acho, por exemplo, a indústria de restaurantes, que a gente está envolvido há vários anos, em termos da experiência do cliente no restaurante, que o Starbucks construiu inicialmente nos Estados Unidos, no mundo, é uma coisa espetacular. E o que o Domino's conseguiu, né, desenvolver ao longo dos anos na experiência de de delivery, também é uma coisa fora da curva. Então, eu acho que em ambos os casos, são exemplos do que eu estou dizendo, que às vezes copiaram um pouco disso e adaptar. Quando eu falo copiar, é copiar de uma forma, adaptando a realidade do negócio, de uma forma inteligente, entre aspas, mas copiar ter a humildade de fazer isso ajuda muito, e na velocidade que se precisa ter nesse ambiente. Legal. Queria pegar aqui num ponto que o David comentou. O Brasil é um país com muitos desafios e muitas oportunidades, né? Tem outro professor daqui de Harvard, um economista, um historiador econômico, David Lansky, num dos livros dele sobre a Revolução Industrial, ele fala que a Revolução Industrial tornou a competição econômica numa corrida, enquanto os ricos ficam mais ricos e os pobres têm filhos. É assim que ele termina o livro dele sobre a primeira Revolução Industrial. De fato, países do tamanho do Brasil conseguiram passar da barreira aí do middle income class, né, dos $13.000 PIB per capita, em momentos de transformação muito profunda. Alemanha, Estados Unidos, França. Hoje, alguns economistas falam que a gente estaria vivendo um momento como esse, né? Como é a aposta para o Brasil para a gente conseguir construir o segundo andar da casa? Um momento desse, que pode ser uma grande oportunidade para o país. Você quer? Não, o que eu queria dizer é que nós sempre fomos muito entusiasmados com o Brasil e otimistas com o Brasil, porque a gente tem negócio lá há 30 anos já e alguns das pessoas envolvidas na nossa companhia até há mais tempo. O que a gente acha, que a gente chama de tendências que você não consegue parar, né? São tendências que tem no Brasil e que tem em vários outros países, né? Então, são tendências de classe média crescendo, pessoas vivendo mais, a educação melhorando, maior valor agregado à economia sendo adicionado toda vez e, portanto, melhor vida para as pessoas, governos com mais accountability, tem altos e baixos, mas essa é a tendência mundial, e melhores escolas, etc. E tal. Quer dizer, então, a gente acha que essas são tendências assim, e uma pirâmide de pessoas muito jovens ainda, que garantem ainda muita atividade, muita dinâmica para o país. Então, a gente acredita que países como o Brasil, se você é um investidor de longo prazo, você não tem que se impressionar muito com 1 ou 2 anos. Eu me lembro de investidores, quando a gente estava em 2008, 2009, 2010, 11, 12, que o Brasil estava arrebentando, e investidores nossos chegavam e diziam, poxa, o Brasil é uma perfeição. E eu sempre tendia a dar uma suavizada, e dizia, não, a gente precisa ainda de algumas reformas, realmente está com um bom momento, mas se não tiver algumas reformas e tal. E aí, anos depois, o pessoal vinha e dizia, poxa, o Brasil tem que... Né? E eu dizia, não, veja bem, tem essas tendências que são unstoppable, que vão continuar, e não é um governo, ou um problema, ou uma crise que vão acabar com isso. Então, a gente acha que o Brasil está nessa trajetória, não é linear, é uma coisa que a cada 5 anos tem algum tipo de crise, dá aquela freada de ajeitação, continua crescendo. E o que eu acho que está acontecendo agora no Brasil e em vários países do mundo é esse negócio das redes sociais também trazendo mais accountability. Então, os governos estão sendo mais pressionados, tem que ser mais transparentes, a justiça está funcionando. Eu acho que hoje no Brasil a gente vê um judiciário muito forte, que é uma coisa que muitos duvidavam, né? E já há 4 anos agora transformando o Brasil. Então, nós somos otimistas. Vários dos nossos negócios que a gente fez em vários países ao redor do mundo foi quando um monte de gente estava saindo do país, a Argentina, por exemplo, nós estávamos entrando. Então, a gente sempre fez bons negócios quando você olha essas tendências que você não consegue parar, e se você está a longo prazo e tem estômago para aguentar um curto prazo mais complicado, você pode fazer excelentes negócios. Mas tem que ter essa visão de longo prazo. Nossa, sabe que tudo começa com... Gostaria de ter melhor educação, melhor segurança, tudo isso, mas claro que tudo começa com o governo no Brasil. E nós estamos passando lá um momento importante.
E quando eu cheguei lá 10 anos atrás, eu não sabia nada. Eu conheço muito pouco, mas uma coisa que eu percebi naquela época, que tem essa cultura aqui nos Estados Unidos, que se um cara ganha muito dinheiro, que é muito sucedido na vida, ele quer ser senador, ele quer ser presidente. Não porque ele quer ganhar mais dinheiro, mas ele quer ajudar o país a ser melhor. Tem muita gente, o Mitt Romney, que foi governador daqui de Massachusetts e agora vai ser senador de Utah, parece, e correu para presidente dos Estados Unidos. Ele tem $500 milhões. Foi muito difícil para ser essa persona público. Então eu perguntei às pessoas, o Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, até Trump, que talvez você não goste dele, mas eu acho que ele tem valor muito menos hoje do que ele tinha quando ele é muito vaidoso, tudo isso, mas tem essa cultura de gente que quer entrar. Eu perguntei aos brasileiros, amigos meus, por que não tem Gerdau, esses caras que realmente são sucedidos, pode ser presidente. Perguntei até Jânio, ele falou, você não sabe nada, cara, é muito difícil no Brasil. Mas eu não sei porquê, eu acho que uma coisa mais interessante que eu já vi foi 2 anos atrás, nessa conferência, nós terminamos e a pessoa perguntou, esses jovens aqui que estão estudando nos Estados Unidos, quem quer ser político nos Estados Unidos? E quase 100 pessoas levantou a mão. Então, essa nova geração de pessoas que estão aprendendo tem um novo jeito. Eu acho que a internet está ajudando isso muito, sabe? Hoje temos WhatsApp, temos Facebook, tem muitas coisas onde você pode, vem para a rua, vamos lá, 1 milhão de pessoas para a rua para tentar de mudar as coisas. Nós temos que mudar, tem que ter gente que realmente quer melhorar as coisas do Brasil. Quem ter eu amo o Brasil, eu vou entrar na política, eu quero ajudar. Não, porque os brasileiros amigos meus falam, mas se alguém empresário, de alguém sucedido entra na política do Brasil, todo mundo pensa que ele está lá para roubar e ganhar mais dinheiro ainda. Isso foi o pensamento. Essa é uma coisa cultural no Brasil. Talvez começou como os portugueses, não sei. Mas, quero muito problema aqui, porque eu estou em Portugal também, fazendo negócios, mas muito que eu vejo no Brasil, começou lá, viu? Começando como cartório. Não sei o que é isso. Mas temos que ter Brasil tem que, através da internet, através de mais transparência, através disso, nós temos que, tem organizações como Renova, essa é uma organização que não é political, mas é tentando de convencer gente para entrar na política. Eu até tinha essa ideia que a gente pode criar uma nova organização, que se alguém entrar na política, eles têm que passar por um processo, e a gente pode certificar eles como não é corrupto. Se achamos que eles viram assim, porque às vezes acontece isso, você tira a certificação deles. Então, uma maneira de mostrar para as pessoas que realmente, porque os brasileiros são cansados de tudo isso. E que é grande pena para as pessoas lá, a oportunidade do Brasil é enorme. É enorme. Nós temos tudo o que nós precisamos lá, mas como as leis trabalhistas, como providência, como é hoje, eu perguntei a um amigo meu lá em Rio Grande do Sul, cara, por que tem o violência de Porto Alegre? Sempre foi uma cidade muito boa e tudo. Falou, o problema é que o discretion que eles têm no orçamento é 20%. Ele só pode, a única coisa que ele tem é professores e polícia. O resto, o dinheiro já saiu para a providência. Então, quando não tem dinheiro, menos polícia, menos professores e não pode dar aumento de salário. Então, podemos falar de melhor educação, melhor segurança, mas se o sistema não deixa as pessoas fazer isso, se nós não temos uma lei trabalhista, eu ouvi falar que 2% das pessoas do mundo são no Brasil e 88% das ações da justiça trabalhista estão no Brasil. Então, as coisas são horríveis. O Brasil são coisas que estão matando o nosso país e nós temos que liberar tudo isso e
eu acho que estamos no momento agora que as coisas estão mudando. Eu espero realmente que vai mudar, porque eu amo o Brasil, eu amo mais as pessoas que estão lá e eles merecem bem melhor do que eles têm hoje. Então, eu não sei a pergunta, mas eu queria. Então, isso, a gente não pode colocar o segundo andar sem isso, claro. Certamente. E mudando as leis e as coisas que realmente o governo atrapalha muito. Eu sou muito novo para comentar esse tipo de coisa. Ontem eu aprendi com bastante um discurso do embaixador. A gente teve um jantar ontem muito interessante, que o embaixador falou algumas coisas assim, dessas coisas, das tendências imparáveis assim de progresso do Brasil. Isso é realmente too little, too late, né? Assim, o Brasil ele demora mais para fazer as coisas do que deveria, né? Acho que a gente está aprisionado num sistema político que está falido já há muito tempo. A internet facilita a disrupção desse negócio, não é tão trivial quanto parece, porque tem umas entranhas ali que dificultam isso, mas, poxa, hoje eu já vi aqui um jovem que eu gosto muito, que está se candidatando. Eu tenho visto cada vez mais empresários realmente com uma causa, sem ser aquela cabeça antiga brasileira, ruim, de vou me aproximar do governo para ser aquele empresário colado no governo. Esses empresários estão realmente interessados em entrar lá para ajudar socialmente, e eu tenho visto isso cada vez mais. Tudo bem, não tenho muito tempo para ter visto isso muito antes, mas eu tenho visto que isso é um movimento crescente e tenho visto que a internet tem tido uma influência enorme, enorme. A despeito da dificuldade de como nosso sistema político está aprisionado ainda, né? Teria que ter uma reforma estrutural para que isso fosse mais rápido, com a pressa, pelo menos, que eu tenho. Mas acho que a gente tem uma tendência imparável aí de ter pessoas de cada vez de mais qualidade se interessando, sendo mais patriotas. Esses movimentos todos que aconteceram no Brasil agora, acho que foram, no fim do dia, assim, quando a gente olhar para a história, no tempo, que as pessoas foram realmente para a rua para serem patriotas, né, e lutarem com bandeiras e tal. No Brasil, quase não se levanta a bandeira, como aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem a bandeirinha em casa, né? Então, eu acho que está melhorando, mas eu tenho mais pressa. Alex, antes de você responder, eu queria só colocar num contexto, você como tem uma visão de investidor muito forte, qual é o teu long short para o Brasil? Qual é o que para o Brasil? Teu long short, sua visão long short, sua tese de investimento para o Brasil para os próximos anos. Longstone. Eu acho que tese Longstone. Longstone, não, já estou, né? Você sabe. Graças a Deus. Né? Longstone é fácil, né? Então, não, eu acho que o Brasil, você tem convivendo no Brasil as duas coisas, né? Você tem o que o Brito falou, que tem uma classe média crescente, pujante, um mercado de consumo enorme, muito mais parecido com o mercado de consumo dos Estados Unidos do que outros mercados de consumo em outras partes do mundo. Eu acho que isso foi uma oportunidade historicamente no Brasil, vai continuar sendo. Uma grande parte dessa população, com os altos e baixos, na média está emergindo, vai continuar emergindo. Acho que isso vai continuar presente no Brasil. E do outro lado, tem um governo que, como um todo, é muito, muito caro para qualquer mercado emergente e entrega muito pouco, né? Não sei se tem outro mercado emergente, o governo, como um todo, custa 30 e muitos % do PIB. Acho que não tem. Talvez tenha, não conheço. E que entregue tão pouco com esses 38%, ou 37%, ou 36% do PIB. Não entrega segurança, não entrega saúde, não entrega educação, não entrega, na verdade, nada com grande qualidade. Então, é um problema sério. O governo é um problema sério no Brasil. O que eu acho animador um pouco é o que o André falou. Acho que o André falou, acho que com o grau de consciência da sociedade civil, dos empresários e dos jovens, talvez facilitados pela internet, pela tecnologia, é maior do que eu jamais me lembro que fosse, né? Isso vai ser suficiente para as coisas acontecerem na velocidade que a gente quer? Não sei. É um ano importante, uma eleição indefinida é importante esse ano, né, para ver isso.
Mas eu acho que existe uma consciência maior disso do que eu jamais me lembro. Nos próprios meios de comunicação, né? Você assiste o Jornal Nacional e vê isso, o cara fala no Jornal Nacional isso. Você tem um Jornal Nacional como um exemplo de grande mídia, outras grandes mídias falam disso. Então, assim, eu acho que isso é encorajador a médio prazo para o Brasil. Vieram várias perguntas aqui, complementando um pouco isso, que é... O governo no Brasil não é exatamente um impulsionador da produtividade, da competitividade das empresas. Vocês, como empresários, pessoas que têm a visão de dentro da empresa, como que as empresas podem trabalhar para trazer o governo para mais próximo, ou, por outro lado, para, como o André faz um pouco, disruptar um pouco a regulamentação, ou forçar uma mudança de regulamentação? Qual é o papel das empresas, dos líderes empresariais, para tornar o governo, pelo menos, um impulsionador ou um facilitador da competitividade? Eu posso dar 2 exemplos assim. Eu encontrei com outro dia num evento com o ministro Maggi da Agricultura, e ele pediu que a gente fizesse um trabalho conjunto para que o ministério dele pudesse aprender um pouco mais da nossa tecnologia de administração de custos, que ele queria aplicar isso no ministério. Então, isso é uma coisa que me pareceu interessante, né? Quer dizer, um trabalho conjunto para um bem comum, né? Que é, de novo, se você descobrir dinheiro lá que está sendo mal utilizado e puder utilizar da melhor forma, aquele ciclo virtuoso começa. Uma outra coisa que a gente está fazendo também agora, por exemplo, eu estive em Brasília há 2 meses atrás com o governador do Distrito Federal lá, o governador Lemberg, e nós estamos fazendo 2 ações lá em Brasília, onde mostra que iniciativa privada com iniciativa pública mais em ONGs podem alcançar coisas muito interessantes, né? O que necessita é abertura. Então, por exemplo, nós começamos na United Nations, nas Nações Unidas, em 2014, tem 4 anos, começamos um programa global de segurança nas estradas, né? Então, como trabalhamos com cerveja, nós sabemos que tem gente que abusa, mas também tem gente que text and drive, tem gente que tem carro em condições ruins, estradas em condições ruins. Quer dizer, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais acidentes por text and drive, ou direção distraída, do que propriamente bebida. Bebida hoje é sexta. Mas tem Então, nós fizemos uma colisão de empresas, onde tem Facebook, Google Cars, tem um monte de empresas, vários setores, AIG, AT&T, para juntar o database desse pessoal todo que tem relação a consumidores, hábitos e comportamentos e atitudes, e tentar endereçar isso com o governo com uma caixa de ferramentas, um toolkit para resolver problemas. E hoje temos cidades piloto em todos os continentes. Então, nós fomos visitar Brasília, onde fizemos esse projeto já há 2 anos. Brasília Cidade Segura. E foi um projeto que envolveu polícia, órgãos de saúde, governo, vários. É uma coisa multidisciplinar. Problemas sérios desses requerem ações multidisciplinares. E nós entramos com toda a parte de gestão, conectando esses bancos de dados, identificando onde eram as áreas de problema. Então, por exemplo, no trânsito. Quando você tem um jogo de futebol, os dados mostram que a maioria dos acidentes ocorrem nas primeiras 2 horas ao término do jogo de futebol. E as cidades estavam colocando policiamento antes, durante e depois do jogo de futebol na mesma intensidade. Coisas simples. E nós dissemos, não, tem que botar o policiamento depois do jogo, naquelas primeiras 2 horas. E com isso o acidente reduziu para burro. Uma outra cidade no litoral do Brasil, litoral paulista, que tem muita tempestade, etc., e tem uma avenida muito grande, com 3 pistas de cada lado, que é litorânea, bem do lado da praia, tem um pessoal lá que limpa a rua segunda e quarta. Só que se a tempestade foi quinta, você vai ficar sexta, sábado, domingo, cheio de areia na pista. E aí o número de acidentes vai embora, porque ninguém consegue frear. Então a gente colocou, através dos dados, dizendo, não, essa empresa vai passar a limpar. Sim, tem uma rotina, mas quando tiver tempestade, ela vai mudar, e aí você vai limpar. O número de acidentes reduziu para 80%. Em Brasília, dados do governo, os acidentes de fatalidade vinham reduzindo 15%, com essa mobilização que nós fizemos, ano passado reduziu em 35%. Quer dizer, vinha em 15% e reduziu em 35%. Então, quer dizer, eu acho que tem muita coisa que, se você tem um governo que está mais aberto a trabalhar com empresas, você pode fazer muita coisa desse tipo. Eu acho que, hoje, no Brasil, tendo muita gente mais competente que começa a se juntar ao governo, eles entendem o poder de você fazer essas parcerias. E isso é no mundo inteiro. Na China, por exemplo, fazemos a mesma coisa. Na China, por exemplo, nós somos o único cervejeiro que não é chinês, dos top 10 lá.
Nós somos o único que somos uma multinacional que não tem nada a ver com a China. E nós somos a empresa que há 10 anos atrás chegamos para o governo e falamos, olha, esse negócio de trânsito e disciplina no trânsito é uma coisa que, como a classe média que tem cada vez mais carros, esse é um problema que a gente tem que começar a se preocupar hoje. E somos reconhecidos na China como uma empresa que, antes de qualquer outra, 10 anos atrás, propôs uma parceria com o governo de fazer isso. E um último exemplo, no Brasil, há 25 anos atrás, nós demos bafômetros para a Polícia Rodoviária. E fazemos isso todo ano, há 25 anos atrás. E, na época, eu me lembro que a gente fez uma coletiva de imprensa com a Polícia Rodoviária e nós, e eu estava representando a empresa, e o pessoal chegou para mim e falou, poxa, Brito, é incrível, você vende cerveja ao mesmo tempo dá bafômetro para o cara ir atrás do seu consumidor. Eu falei, não, as duas coisas podem conviver. Porque se você olhar o consumo per capita na Europa e na América do Norte, é muito maior do que no Brasil, e se você olhar o trânsito lá, é muito mais seguro. É apenas tem hora para fazer uma coisa e hora para fazer outra. E a polícia tinha lei, tem capacidade de enforçar a lei, mas não tinha o equipamento. E a gente dá o equipamento todo ano lá. Então, quer dizer, tem muita coisa que pode ser feito junto, porque, no final, todos nós... Eu fui numa conferência em São Francisco de CSR, de Corporate Social Responsibility, muitos anos atrás, eu era o keynote speaker. E eu falei de todos os programas que a gente estava fazendo, sempre prefaciando, dizendo que a gente poderia fazer mais. E a plateia, você poderia imaginar, né? 500 pessoas, só imprensa e ONGs. Então, a plateia, a princípio, que não gosta muito de empresa grande. Então, as perguntas, o Q&A foi um Q&A agitado, e tinha uma senhora que sempre fazia um follow-up question, né? E voltava para ela. E o cara falou, Abreu, acabou o tempo, estamos atrasados e tal, última pergunta. E ela veio, fez a pergunta, e no final falou o seguinte, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu e os meus colegas moramos no planeta Terra. A gente não mora em Marte e vem para a Terra fazer um negócio da forma que for, pouco ligando para as consequências, porque no final do dia a gente vai para Marte, a nossa família está num lugar que é perfeito e é tranquilo. A gente mora aqui. A rua que você dirige, a rua que os seus filhos atravessam para pegar o ônibus escolar, é a mesma que os meus filhos atravessam. Então, nós somos um negócio que está totalmente ligado às comunidades que a gente opera. Então, a gente tem interesse, sim, que as comunidades sejam prósperas e sadias. Porque aí eu vou ter um consumidor próspero e sadio no meu negócio. E aí eu vou ter um negócio por muitos anos. Estou num negócio há 600 anos, vou ficar mais 600. Então, o governo tem que reconhecer, e hoje o próprio WHO, a Organização Mundial de Saúde, reconhece com esse novo presidente, que a única forma de mover as coisas que são complicadas para frente é fazendo trabalhos conjuntos. O governo só com a caneta não resolve, e a empresa só com tecnologia. Eu tinha um artigo grande sobre, não me lembro se era o Bill Gates ou o Zuckerberg, eu acho que era a Fundação Gates, dizendo que eles achavam que com tecnologia e dinheiro conseguiam se resolver todos os problemas do mundo. E viram, depois de muito tempo, que não, tinha que trabalhar com o governo, com a associação de bairro, com a associação de comerciantes, porque os problemas são multidisciplinares, e só dinheiro e tecnologia ou caneta não resolve. Deixa-me dar um exemplo onde nós trabalhamos como governo. Nós temos gente em Brasília, tem escritório lá, estamos sempre lá. Temos associação também então, esse problema de visto foi um problema muito grande por muitos anos. Quando você viaja nossas aeronaves entre Fort Lauderdale e Orlando, tem 99% brasileiros nesses voos, não tem americano nenhum. Por quê? Porque o problema do visto foi caro, foi difícil, cada consulado foi diferente. Você podia ir posso dar em 2 semanas. Eu tenho um contato muito bom lá em Hartford, aqui, com alguém que eu posso conseguir visto em alguns dias, mas para alguém que não tem isso, você tem alguém que quer fazer negócios no Brasil, nem pode ir, tem que esperar 3 semanas. Mas foi esse conceito de reciprocidade entre os Estados Unidos, não posso fazer porque os Estados Unidos fazem isso para nós. Então, foi muitos anos de falar, mas isso está prejudicando a gente no Brasil, não está fazendo mais nada. Então, finalmente, depois de muitos anos de discurso, e agora é mais fácil, você pode ir na internet, você pode tirar um visto em 15 minutos. Você paga, você tira o visto. Agora estamos vendo muito mais americanos, porque eles podem ir na Caribe, tem muitos lugares onde os americanos podem viajar. Agora estão pensando sobre ir para o Brasil. Pode pegar um voo em Orlando, ir para Recife, um voo para Fernando de Noronha, assim, porque você tem um visto. Então, esse é um exemplo de o trabalho entre o governo, onde a gente podia mostrar que realmente esse ajudaria muito o Brasil. Agora, um visto de 2 anos em vez de 10 anos, tudo bem.
é mais fácil, mais barato e as pessoas estão tirando. Outro exemplo é o ICMS em combustível que nós pagamos. Nós fazemos acordos com estados. A gente vai para Minas Gerais. Olha, você paga 25%, mas... E se eu boto voos em 9 cidades no estado, você pode baixar esse ICMS para dar incentivo para a gente para voar? Claro, então nós temos esse acordo com Minas Gerais, com 17 estados do Brasil, porque a gente está botando voos, temos voos para mais 100 cidades no Brasil. Então, 70% de nossas rotas não tem concorrência nenhuma. Então, esse é um partnership onde o governo reconhece se eles podem abaixar os impostos no combustível, a gente bota voos. E com esses voos faz desenvolvimento de cidades como Sorriso, como Sinop, essas cidades que nunca, jamais teria voos se não fosse para isso. São Paulo tem 25%. Eles não só ganham 25%. A gente fala, olha, somente nos voos dentro da cidade, a gente pode botar mais 50 voos por dia dentro de São Paulo, se você só faz uma feriado de impostos no ICMS, não. Então, esse é um ponto onde você não consegue, mas tem muitas coisas que pode fazer que são ganha-ganha dos dois lados, onde o governo cria alguma coisa que realmente não tem sentido nenhum, e tem que mostrar que realmente a gente pode ajudar e fazer melhor trabalho para os cidadãos, se vocês fazem isso. Então, o trabalho continua. Tem uma lista muito grande, mas devagarzinho a gente está conseguindo algumas coisas. A gente costuma dizer lá na empresa que a Estônia é uma empresa bastante social. Porque, na medida que você, de alguma forma, através do mercado, ajuda a diminuir o spread, ajuda a tornar um mercado mais competitivo, você, através do seu trabalho, está ajudando, né? Então, a gente tenta sempre, através da tecnologia, das nossas pessoas e do nosso serviço, ser um agente de mercado que opera num segmento muito concentrado e cria, soluções para que o spread diminua. Com redução de spread, com redução efetiva do custo de capital, do custo de serviços, que são serviços importantes para o empreendedor, que são serviços bancários, etc., isso tem efeitos assim na economia muito importantes, né, que são até difíceis de serem medidos, porque... uma outra coisa que a gente faz, que não só além de trabalhar e tentar cobrar menos e prestar um melhor serviço, é estudar de forma profunda quais são as reformas que um regulador com cabeça de longo prazo deveria fazer, e a gente faz isso através de estudos com microeconomistas muito bons e tenta, estimular novos estudantes através de bolsas de estudos para estudar políticas de coisas que podem criar mais competitividade no setor financeiro no Brasil. Isso isso afeta diretamente o varejista, né? Isso as empresas em geral, o consumidor depois no final. Então, reduzir o custo de capital para empreender no Brasil é uma das missões que a gente tem, e uma das coisas que a gente faz para isso usar um pouco do capital da empresa para estimular estudantes a pensar nas soluções do futuro, que, como é um mercado muito regulado, né, pensar nas soluções do futuro, para que a gente também sempre esteja na ponta certa, para que a nossa empresa também nunca caia na cilada de ter que defender status quo. A gente tem que sempre ter a bandeira, a gente nasceu com a bandeira da concorrência, a gente tem que ir até o final sempre com a bandeira da concorrência. Então, se a gente entender o que é bom para a sociedade, a gente vai ter que montar produtos que vão estar em linha com a regulação no futuro e que vão ser as coisas que vão ser boas para os consumidores e para os nossos lojistas. Então, é através do estudo e não, do modelo antigo, estudando bem profundamente e estimulando também a turma mais jovem a pensar em estímulos e reformas para a indústria financeira como um todo, não só para a indústria de pagamentos. Sempre olhando outros países, mas também olhando as idiosincrasias de Brasil, né?
porque há muitas particularidades. E isso vem sendo uma coisa muito bacana, porque tem aberto nossos olhos para coisas até de longo prazo, de produtos que a gente tem que desenvolver, porque é para onde a gente acha que a sociedade vai caminhar na indústria financeira. Então, é para lá que a gente vai desenvolver os produtos. Então, está tudo muito alinhado. Alex, algum comentário? Essa questão do... Nada particularmente relevante. Um exemplo assim de cooperação que a gente tem no caso específico da Heinz no Brasil é ser capaz de capacitar a indústria, a agricultura, na verdade, em Goiás, para ser capaz de produzir tomate de alta qualidade. Hoje, uma grande parte dos tomates do mundo vem da Califórnia. A gente hoje compra talvez 40% dessa produção da Califórnia na companhia, e a gente tem uma base grande na Califórnia disso, e tem procurado trazer essa tecnologia, tanto genética de semente, que é da companhia, quanto de produção, novamente copiando o que é feito na Califórnia. Estamos trazendo isso para o Brasil. É um processo multiano, com parceria com o governo de Goiás, com os agricultores em Goiás, e a gente espera poder produzir tomate no Brasil que possa ser usado para o ketchup Heinz. O ketchup de marca Heinz ainda tem que importar tomate da Califórnia no Brasil, que é um negócio, pasta de tomate vem da Califórnia ainda, porque a gente ainda não tem pasta de tomate da gradação necessária para a marca no Brasil. Então, estamos trabalhando isso com ajuda grande do governo e dos fazendeiros em Goiás. Legal, a gente está aproximando aqui do final já. Eu queria uma última pergunta, que está um pouco aqui, mas era uma coisa que a gente até comentou antes. Acho que a gente tem um mix legal aqui, né? O nome do painel é Avançar a Fronteira e Competitividade. E a gente tem bons exemplos aqui de brasileiros que avançaram na fronteira e foram conquistar o mundo, né? E é um exemplo, pelo menos um americano, que avançou a fronteira e veio conquistar o Brasil. Quais são os insights, quais são as perspectivas quando a gente compara esses dois mundos de gestão, Estados Unidos, Brasil? Quais são as vantagens, as desvantagens, e o que tem de inato, se é que tem alguma coisa, um modelo de gestão Brasil, de uma escola de gestão Brasil? É engraçado que eu fui convidado uma vez, muitos anos atrás, num painel que o Jack Welch era o moderador, tem uns 10 anos, em Nova York, porque naquela época o Brasil, né, estava todo mundo achando que era perfeito, então convidaram para falar sobre o modelo de gestão do Brasil, porque achavam que essa empresa espelhava o modelo de gestão brasileiro. E eu cheguei lá e decepcionei todo mundo, porque eu falei que não tinha nada a ver com o Brasil, apesar da gente ser brasileiro, a gente apenas aprendeu com várias empresas que a receita é sempre a mesma. Você ter uma ideia grande, que motive as pessoas, que pegue a paixão da pessoa, o compromisso, você pegar pessoas espetaculares para se juntar, e mais importante, ficar na companhia e virarem, aí sim, donos da companhia, porque no final a companhia sou eu e mais 200 mil colegas, essa é a companhia. Então, se a gente está aprendendo, excited, etc., indo na mesma direção, a companhia também. Mas a gente tinha dúvidas se saindo do Brasil isso seria uma coisa que apelaria ao argentino, ao alemão, ao russo, ao chinês, ao indiano, ao coreano. Então, a primeira vez que a gente resolveu sair do Brasil, a gente tinha essa dúvida. E a gente saiu do Brasil não por causa de tamanho, foi para não perder gente. Porque a gente desenvolveu tanta gente boa no Brasil, nos nossos programas de trainees, mas se você está num país só, você só tem um cara no final da pirâmide, que é o cara de marketing, um cara de vendas, um cara que é o diretor-geral e tal, e a gente ia perder muita gente. Então a gente falou, se a gente for para um segundo país, a gente vai ter 2 tracks de carreira e pode desenvolver essas pessoas dando mais oportunidade. Então a motivação de expansão fora do Brasil surgiu daí. E a dúvida vinha também, será que isso que a gente acha tão bacana, que a gente chama os nossos 10 princípios, que é sonho, gente, cultura, será que isso apela para outras pessoas? E a gente viu que sim, que apela. Que você tem a cultura nacional, que é uma coisa, como a pessoa come, como gasta tempo com a família, por isso que a gente viaja, turismo, que a gente quer ver como outras pessoas vivem, mas quando você se junta à empresa, esses são os princípios. É quando você vira cidadão do país, tem lá a Constituição do país que você jura obedecer. Acho, que eu nunca mudei de nacionalidade, então, e nunca tive que fazer isso no Brasil, porque já nasci lá. Mas então isso foi uma coisa que para a gente foi muito importante, a gente ter essa certeza que a nossa cultura era uma cultura que viajava bem, a gente não tinha essa certeza. E para mim, particularmente, o que me abriu os olhos para o mundo foi o MBA que eu fiz aqui nos Estados Unidos, que vai fazer quase 30 anos. Quando eu vim para os Estados Unidos em 87, o Brasil não é o que é hoje. O Brasil era um país da Candelária, matando crianças na Candelária,
queimando a Amazônia, inflação de 40% ao ano. Esse era o Brasil. E eu cheguei lá em Stanford, onde eu fui fazer o MBA, não fui aceito em Harvard, né? Então fui para outra escola. E cheguei lá e 85% da minha classe era americano. E todo mundo era louro, de olho azul, mais alto, eu era careca, baixinho. Eles falavam inglês bem, eu falava inglês mal. Eles apresentavam bem, eu ficava nervoso para apresentar. E eu, então, cheguei como cidadão de segunda categoria. E rapidamente eu vi que, apesar do meu inglês nunca poder, nos meus maiores sonhos, ser igual aos dos meus colegas, eu comecei a notar que, quando eu trabalhava duro, eu era competitivo com eles. Isso me abriu os olhos. Por outro lado, eu também vim do Brasil, onde eu era sempre top da minha classe, e quando eu cheguei lá em Stanford Business School, eu era average, que também abriu meus olhos, que eu falei, caramba, tá bom, eu posso competir nesse mundo aí fora, mas vou ter que up my game, eu vou ter que realmente trabalhar bem mais, porque no Brasil, com menos, eu conseguia mais. E isso, para mim, foram duas coisas importantes. A nível pessoal, eu era cidadão de segunda categoria, por tudo isso que eu expliquei, e vi que eu podia competir. Então, de repente, eu achava que crescendo no Brasil era o meu futuro, e de repente eu vi que o mundo poderia ser também. E como companhia, como cultura é a coisa mais importante para a gente, a nossa receita é essa: pega a gente boa e dá coisa grande para eles fazerem. Essa é a nossa receita. E a gente tinha dúvida se isso era uma coisa que viajava, e viajava. Então a gente começou a se expandir. Por causa de gente, depois o nosso pessoal gostou disso e a gente continuou expandindo. E a gente opera em mais de 50 países, vende os nossos produtos em mais de 100 países, e é uma das grandes companhias aí. Mas a gente fala isso de uma forma muito humble, porque isso pode mudar qualquer dia. É aquele negócio da página que você falou, né? Quantas companhias que eram e continuam sendo, e já eram. Né? Então, quer dizer, o nosso negócio começa todo dia do zero. Né? O nosso vendedor sai para a rua todo dia, o livro dele diz zero. E ele tem que vender. No final do dia, ele pode ter tido um dia bom, um dia ruim, ele vai dormir satisfeito, não satisfeito. No dia seguinte, ele acorda, começa do zero de novo. Então, o nosso negócio é aquele típico negócio que, literalmente, tem que ser earned every day, e não tem nada que seja garantido. Se a gente tivesse numa empresa, não como a dele, mas um fornecedor dele como a Airbus, que tem 10 anos de pedido já na carteira, talvez eles poderiam ficar umas 2 semanas tranquilos, mas não ficam, eu tenho certeza que senão a Boeing passa. Então, mas a gente não, o nosso negócio começa do zero todo dia, o nosso consumidor todo dia elege qual produto comprar e nos mostra com isso quem está ganhando e quem está perdendo. Então o feedback é ali diário e a gente tem que continuar lutando todo dia. Mas esses foram os 2 momentos, para mim pessoalmente, para a companhia, que marcaram a gente. Joia. Eu me lembro como se fosse ontem que eu juntei o management team primeiro da Azul. Tinha americanos que eu trouxe comigo do JetBlue. Tinha um cara que serviu uma missão dele para a igreja também em Portugal. Então ele falava português mesmo, como os portugueses. Tinha outro cara os americano que tinha uma namorada brasileira at Harvard, então estudou um pouco de português. Então eu trouxe ele. Tinha uns brasileiros lá. Eu falei para eles, olha, porque já estava gente reclamando do lado dos americanos, eu mando um e-mail a esse cara brasileiro, ele não responde até o próximo dia. Então as coisas, o pace de negócios nos Estados Unidos foi muito mais rápido do que ele estava acostumado no Brasil. Eu falei, cara, a gente vai aprender de nossos brasileiros. Vai ter coisas que vai ser melhor aqui de que nós estamos acostumados. Então, a gente vai aprender e a gente vai ensinar. Então, sempre começamos com esse conceito que não é quem é certo, é que é certo. Então, nós agimos assim. Então, depois, algum tempo, a gente começou a trabalhar juntos. Os e-mails começaram a responder mais rápido. Mas outra coisa que nós aprendemos dos brasileiros, que foi, eu acho que muito bom, que realmente ajudou a nossa cultura, foi, eu sempre, quando eu trabalhei também na JetBlue, foi, você quer sanduíche? Fiquei na mesa, comendo sanduíche, trabalhando, nem descansei, nem tem tempo para realmente ter amizade com as pessoas que trabalham juntos. Então, no Brasil, vamos tomar uma hora, vamos almoçar juntos, porque temos lugar para todo mundo ir lá. Então, eu pensei muito mais humano, muito melhor para as pessoas, para conhecer, para ficar juntos.
Então, foi uma grande coisa. Um pequeno exemplo, já aprendemos muito, mas... Então, tem muitas coisas que nós podemos aprender do Brasil, mas tem muitas coisas que nós, não somente dos Estados Unidos, mas de Alemanha, de muitos outros países. Então, temos que sempre ter essa cultura de que não é quem é certo, o que é certo, para ter a melhor cultura. Então, eu acho que o Brasil é o terceiro melhor do mundo pelo TripAdvisor, porque somos uma empresa não americano, não brasileiro, mas que realmente pegou os melhores das duas culturas, as práticas dos dois lugares. Bem, Denis, o enunciado não conecta muito comigo. Meu negócio essencialmente no Brasil, eu não rompi grandes barreiras, né? Ainda, grandes fronteiras, como você falou, mas acho que esses três aqui, acho que no Brasil são os que mais representam isso aí, esse enunciado seu aí. Eu basicamente assim, viajo muito para o tempo inteiro ficar desafiando o status quo da empresa diariamente, olhando benchmark até de outras indústrias, como mencionei aqui no caso do David, no caso das Zappos e várias coisas onde a gente se inspira em pedaços. Então eu viajo muito para o exterior e tento ficar buscando referências o tempo todo de coisas que foram criadas, de pedacinhos de coisas que foram criadas em outros lugares, para tentar aplicar no meu negócio. E o segundo motivo que eu viajo é para parar de encher o saco do meu management team, que eles não aguentam quando eu fico a semana inteira lá. Então, são as duas razões para eu romper fronteiras. Na verdade, é o seguinte, essa história de sair do Brasil para o mundo é fácil. O corajoso aqui é o David, que veio do mundo para o Brasil. Esse é corajoso. Porra. Brasil para o mundo, todo mundo aqui. Porra. Interessante. É óbvio, né? Pô, não é? Parabéns, David. Porra. Nossa. Aqui. Não, a gente... Me solidarizo com você também nisso. Mas eu acho que no Brasil é interessante, que a gente falou anteriormente do lado, a herança cultural que a gente tem, que nos leva a ter um governo maior, ter esse paternalismo nesse sentido e tal. Por outro lado, o Brasil tem uma classe empreendedora, assim, de todas as idades, né? A tua geração agora, as gerações anteriores, impressionante, comparado com qualquer outro país latino-americano, se compara de uma forma assim, em outro patamar, né? Eu acho que esse negócio no Brasil é legal, existe há muito tempo. Acho também que, como tudo, né, a necessidade sempre é a mãe da invenção. Acho que as companhias que a gente investe particularmente, aí trazendo para o particular das companhias, aprenderam a ser eficientes no Brasil, francamente, entre outras coisas, por necessidade. O Brasil, dessa época, aí, dos anos 80, 90, particularmente, era um ambiente duro de fazer negócio, com uma crise como essa de 2008 aqui nos Estados Unidos, a cada entre 3 e 5 anos. Então, era um ambiente duro, com um juro capital caro, alto, né, um custo de capital alto, com uma volatilidade de moeda alta. Então, era um ambiente difícil, e as pessoas que sobreviviam e conseguiam ir para frente nesse ambiente acabavam desenvolvendo isso, isso se aplicou melhor, viajou bem, como o Brito colocou. E acho também que o brasileiro, a gente gosta de se divertir também, é um povo leve, né? Você vê o samba, futebol, isso, aquilo. Eu acho que isso ajuda na hora de ir para fora também, né? Que se for só dureza, eficiência, ninguém aguenta. É isso. Legal. Eu tinha falado que era a última, mas apareceu uma aqui, Trending Topic, uma pergunta que apareceu e de repente já estava no top aqui da mais perguntada. Ela é direcionada ao Brito, mas eu pergunto para todo mundo. Algum de vocês se vê na política? Vamos. Não. Volto para o Brasil, cara. Não, Presidente Brito. Não, eu acho que... Senador? Não, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, ainda tenho uma longa estrada aí pela frente, mas eu acho que a gente deve apoiar aqueles que querem fazer. E tem várias formas de você fazer isso. Ser político não é a única forma, né? Eu acho que apoiar aqueles que querem fazer, trabalhar conjuntamente, trazer ideias. Hein? Ainda está em tempo de filiar, né?
Não. Eu por enquanto, continuo cervejeiro. Depois eu vou tomar cerveja com o pessoal que ganhar, que realmente quiser mudar o Brasil. Mas eu fico muito entusiasmado, porque agora falando sério, porque eu nunca vi também tanto brasileiro com oportunidade, como vários que estão aqui, que estão hoje querendo entrar na política. É uma coisa impressionante. Eu outro dia mesmo estava falando com uma pessoa que acabou de sair do undergrad em Harvard e voltou para o Brasil, voltou para o Rio, o Ferreirinha, para começar todo o movimento lá, ou para se juntar a um movimento como cofundador, e tem vários outros exemplos. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana que o David falou que nos Estados Unidos sempre acontece, essa ideia de give back, que no Brasil não tem. O brasileiro também é aquele negócio, precisa de dois para dançar, né? A sociedade, às vezes o governo acaba fazendo coisa errada porque a sociedade também estimula isso, né? Então o policial te para na rua, você às vezes tem aquela, né, no passado, quer facilitar para sair da situação. Isso acaba realimentando a mesma coisa. Então a sociedade também precisa mudar para o governo mudar, porque no final o governo é eleito. E como nós precisamos do consumidor, o governo precisa do eleitor. Todo político em qualquer lugar, inclusive nos Estados Unidos, só pensa em reeleição. Então, se a população quer falar de violência, eles têm que falar de violência. Se a população quer falar de imposto alto, eles têm que falar de diminuir imposto. Eles têm que estar muito in tune, principalmente atualmente com redes sociais, no que está acontecendo. Então, acho que para o governo mudar no Brasil, a sociedade precisa mudar no Brasil. E para a sociedade mudar no Brasil, ajuda também se algumas pessoas talentosas começarem a entrar no governo. E acho que isso é uma coisa que eu vejo muito. Eu estou ainda naquela de apoiar aqueles que querem fazer isso. Por exemplo, o Milton, que está aqui, o Milton Seligman, que está ali, acabou de me dar um livro que ele escreveu, muito interessante. Ele trabalhou muitos anos com a gente, e o livro dele é um livro que procura mostrar que, para uma sociedade como o Brasil se desenvolver e ter boas políticas para desenvolvimento, a profissão de lobista, que hoje no Brasil é tão mal vista, ela precisa ser regulamentada, né, Milton? Porque hoje, como ela não é regulamentada, ela é feita na sombra. Mas em outros países, como ela é regulamentada, e nada é perfeito, mas a interação do governo com a iniciativa privada é uma coisa correta, regulamentada, e que sucede à luz do dia, né? Isso é uma coisa que no Brasil, ele acabou de me dar o livro, tenho certeza que é um excelente livro, mas são essas coisas que a sociedade precisa ajudar o governo, e, de novo, o político precisa ser reeleito. E a sociedade demandando, o político tem que responder. É igual a empresa. Eu fui num painel no Rio com Carmen Lúcia, da Presidente da Justiça, e também uma outra juíza feminina do Rio, que foi muito bom. E ela falou uma coisa que ela falou, cara, a corrupção do Brasil é vocês também. Porque você paga a polícia, você faz alguma coisa, você está promovendo isso. Eu vi uma pesquisa que falou, se vocês, o brasileiro, o social, o povão, se você estivesse na política e você podia ganhar mais dinheiro ilegalmente, você faria? E 70% falou sim, claro, por que não? Então isso que tem que mudar. As pessoas têm que mudar isso. Eu acho que é o novo, as pessoas... eu não sei onde veio essa cultura, mas tem que mudar, eu tenho esperança que vai mudar. Mas algum candidato? Depois desse desapontamento com o Brito, acho que é o André a aposta. Acho que esse blazer de senador aqui está... Esse blazer de senador, e ainda estamos na parte da manhã, ainda está para se afiliar. E ele tem o cara de Luciano Huck, não acha? Não, isso foi difícil. Parece? Mais jovem. Bem falado. Tem até o fim do dia, cara. Não dá. Estão pedindo para eu viajar na empresa. Eu acho que assim, uma coisa que é legal, que eu sempre fui, desde bem novinho, quando eu comecei a empreender, eu ia em faculdade para recrutar, né? Que era aquela história de você contar a história do que você está fazendo e ver quem se atrai pela história é o melhor início de processo seletivo que existe. Então, eu sempre perguntava quem queria empreender e tal, e alguns anos atrás, muito menos gente levantava a mão. Todo mundo queria fazer concurso. Mas é engraçado, que assim, interessante hoje, as pessoas que querem... Você vê algumas pessoas que falam que querem trabalhar no governo, mas é diferente daquelas pessoas que levantavam a mão falando que queriam fazer concurso, porque não era o concurso em si, o concurso é a forma pela qual
se chega lá, mas eram pessoas que estavam assim, eu quero arrumar um emprego fácil para eu ir para a praia e não fazer nada. E hoje eu estou vendo, quando eu vou nas faculdades, continuo fazendo a mesma coisa que fazia antes, estou vendo muita gente que está interessada em empreender e muita gente que está a fim de trabalhar no governo, mas trabalhar mesmo. Não naquele esquema mocorongo de passar no concurso e botar o blazer na cadeira e ir para a praia. Então, tenho visto que pelo menos tem muito mais gente disposta. É muito diferente da minha personalidade fazer política e trabalhar com isso. Eu não me vejo fazendo isso. Nunca se sabe o dia de amanhã, mas é bem improvável que eu vá por esse caminho. Acho que eu vou na do Brito aí, apoio quem faz, vou votar lá no Ferreirinha, fazer campanha, bandeirinha e tal, mas eu não, para mim ainda não dá. O Alex está com um blazer aqui que me lembra senador. Então, Obrigado, Mexão. Vou encarar como um elogio isso. é claro. Raramente recebo elogios das minhas vestimentas, então vou encarar como elogio. Não, eu acho que cada macaco no seu galho, né? Acho que assim, tem que saber o que você sabe fazer, o que se adapta à sua personalidade, ter a humildade de reconhecer isso. Também acho que eu estou nessa linha de apoiar, de ajudar no que puder e fazer o que a gente sabe fazer. Você fazer o que gosta, acho que é uma coisa fundamental para você ter sucesso em qualquer coisa, né? Sem dúvida. Legal, pessoal. O pessoal da organização falou que a gente tem um sorteio agora, mas antes eu queria pedir uma salva de aplausos para os nossos panelistas.